Boa tarde, hoje é dia 9 de agosto de 2017 e hoje nós vamos fazer a 10ª aula aí com base no livro A Natureza do Espaço do professor Milton Santos, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. E hoje nós vamos aí dar aquele terceiro momento, que esse trecho está na introdução do livro do professor Milton Santos. Então é o terceiro momento aí, nós já vimos o segundo momento na aula anterior, agora é o terceiro. Então tá lá. No terceiro momento, as noções acima estabelecidas são revistas à luz do presente histórico. Então ele já construiu uma série de conceitos, ele já deu esses conceitos para nós, e nós vamos pegar esses conceitos, principalmente sobre técnica, de forma e conteúdo, e nós vamos analisar o presente histórico. Então o presente histórico para nós hoje é o quê? Globalização. Globalização nada mais é do que a expansão do capital para todas as áreas rentáveis do planeta. Então, globalização não é para todas as áreas do planeta, é para todas as áreas rentáveis. Milton Santos já dizia, a globalização não atinge todos os países de maneira igual, nem todas as regiões, nem todos os lugares. As corporações vão atrás apenas dos lugares rentáveis. Então isso tem que estar bem claro na nossa cabeça aí. Então você vai pegar esses conceitos de técnica, tecnologia, forma, conteúdo, sistema de objetos, sistemas de ações, nós vamos dar uma revisada no presente histórico. Para quê? Para aprendermos a constituição atual do espaço. Então, por que o espaço geográfico hoje é assim? Em decorrência de dois elementos fundamentais. A técnica, que deu origem à tecnologia. Então isso é patente, em todos os lugares se vê que o atual estágio de desenvolvimento nosso hoje é fruto direto das novas tecnologias, né? E do discurso único, como Milton Santos fala. Qual que é o discurso único? Com base em todos os ganhos, só nos ganhos que nós temos por conta dessas novas tecnologias, nós podemos criar um espaço de igualdade para todas as nações e para todas as pessoas, certo? Não é realidade, mas é o discurso, né? E ele diz lá, e surpreendemos a emergência de conceitos. Então, para que nós vamos entender esses conteúdos, esses conceitos? Vamos fazer uma revisão do presente histórico para entender o espaço geográfico agora, para entender os conceitos. Os conceitos eles estão emergindo. Então não está nada fechado. Então o conceito de cidadania era do Estado-nação. Esse conceito emergiu, se estabeleceu e agora gradativamente ele está sendo substituído por um conceito de consumidor. Mas o conceito de consumidor ele não está consolidado, ele está emergindo. As corporações insistem pelo fato de nós nos vermos mutuamente como consumidores. Cidadão é uma segunda etapa. Então hoje o direito do consumidor é muito maior, muito mais trabalhado intensamente do que o direito do cidadão. O direito de cidadão é relegado a segundo plano. Mas já houve o tempo que o direito de cidadão era muito mais trabalhado do que o direito do camponês. O direito à terra, né? Hoje é direito a trabalho, né? Direito a consumo. Cada época tem aí o seu conceito padrão hegemônico, mas hoje não é. Cujo sistema é aberto. Então o sistema é aberto. Ele está sendo moldado, não está nada feito fechado. O capitalismo insiste em dizer que tudo se consolidou, tudo está feito e o sistema capitalista está consolidado. Não, ele não está consolidado, ele está se consolidando. Para isso ele precisa continuar a malhar, a bater, a consolidar esse conjunto de ideias que fazem parte da globalização. Por exemplo, que todos que têm acesso à internet têm acesso a todas as coisas, que a informação hoje é aberta e que todos têm acesso à informação. Mentira. Há censura na internet. Claro que há. Não há dúvida que há censura na internet. Internet não é território livre. Não, se fosse, não teria Deep Web, né?
Só disso a gente já entende o que, que é. Ah, mas Deep Web é só para coisas ilícitas. Não, não, não. Tem coisas que são para benefício da população, como organizações que contestam certos eventos e certos fatos, principalmente em relação às corporações, que estão lá na Deep Web. Não vem ao grande público, né? Mas o sistema é aberto. Ele não consegue ser ditatorial. Não que ele não queira ser. É um custo muito alto para conseguir dominar uma população gigantesca como é a mundial à base da força ou da intimidação. Então eles já viram que a maneira mais barata de trabalhar, mais eficaz de trabalhar, é controlando o sistema de ideias. Por isso o controle da língua, do vocabulário. Isso é chamada dialética. Então vamos ver o que é dialética. Vamos lá no nosso querido Wikipédia para saber lá. Então dialética, né? Do grego blá, 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 do latim dialectica, dialectique, é um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de ideias. Contraposição e contradição. Então hoje a nossa era é a que mais tem evidente a dialética, a contraposição e contradição de ideias. Então, ao mesmo tempo, você tem uma propaganda muito forte dizendo que nós vivemos numa sociedade democrática e que todos são iguais perante a lei. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos lá o filho da desembargadora, né, preso com trocentos quilos de cocaína, com armas, com bala de fuzil, saindo pela porta da frente. Um outro desembargador atestando que ele não estava sabendo o que estava fazendo. Tem 30 anos... mas não sabe o que estava fazendo, né? E tem dupla personalidade e por isso ele agiu daquela forma, e a sociedade tem que entender, né? Porque um rapaz que tem tudo na vida, filho de desembargador, que podia estudar e seguir a carreira pelo menos da mãe, é chefe de quadrilha e usuário e traficante de drogas. Mas tudo bem, essa é uma das contradições. A contradição não é que ele seja filho de desembargador e faça isso. A contradição é que o julgamento dele durou 5, 6 dias. Uma coisa inédita na justiça brasileira. Sendo que a justiça brasileira, das maiores críticas, é que ela é lenta, é morosa, né? Mas para esse caso não. E o mesmo jornal que edita essa notícia continua afirmando que todos são iguais perante a lei. Sendo que é evidente que nem todos são iguais perante a lei. A mesma coisa do nosso presidente. A gravação foi ilegal, mas o conteúdo da gravação é aterrorizante, é crime, é corrupção, é suborno, mas não conta. Então a justiça foi feita porque ele foi levado a plenário e democraticamente ele foi absolvido. Quando todos nós sabemos, a imprensa divulgou isso, de que foi uma compra de votos generalizada. Aí depois o cara me vem querendo aumento de impostos. Aumento da gasolina, do imposto da gasolina. Então isso é a contraposição e a contradição. Você olha, peraí, é democracia? Mas por que o filho da desembargadora não é tratado de maneira igual aos outros? Porque isso aqui é uma dinastia. Não é uma democracia. É óbvio que nós temos uma classe, uma nobreza que vem desde a época dos portugueses. Todo mundo sabe as famílias tradicionais do Brasil. Todo mundo sabe, não é? O Brasil é controlado por famílias tradicionais. Então essa dialética ela continua, né? Ela continua. No Brasil nós sabemos que há uma democracia, mas há uma nobreza que controla aí. Nós sabemos quem é essa nobreza, né? Tá aqui as 10 famílias de políticos mais poderosas do país. Então a gente já sabe. Sarney no Maranhão não é novidade. Neves em Minas Gerais não é novidade. Arraes em Pernambuco também não é novidade. Collor de Mello, né? STF, Calheiros, Magalhães na Bahia, Ceará, Maia no Rio de Janeiro, Borhaus em Santa Catarina, Garotinho, né? Esse ainda é o mais recente. Mas todos nós sabemos que há uma dinastia aí, e que esses caras não vêm de hoje, são famílias centenárias, né? Mas a contradição persiste. Ainda dentro dessa dialética, é possível imaginar que exista famílias de nobres
e pessoas comuns com os mesmos direitos, sendo que qualquer um nesse país sabe que, principalmente nesse país, mas em outros países também, não existe isso. Direitos para uns, deveres para outros. Os direitos não são iguais e os deveres não são iguais. Basta ver aí a questão do imposto de renda e você vai ver que realmente não há igualdade nenhuma nesse país. Mas, como afirma Milton Santos, você tem que aprender a trabalhar com essa dialética. Porque diz lá, o sistema é aberto. Então, se você rejeita esses conceitos, se você combate eles com a dialética, dizendo, olha, tem isso, mas tem a contradição. Isso aqui não casa um com o outro. Não casa a família nobre com direitos democráticos iguais. Não casa indicação de parlamentares, família, nepotismo, com democracia. E por aí vai. Então ele diz lá, nas condições atuais do mundo, repousa na forma hegemônica e nas demais formas de racionalidade. Então lembrando, a racionalidade ela é baseada na maneira como você interpreta a realidade. Lembra lá atrás que nós falamos sobre nacionalismo? Então, o cara que é nacionalista, ele acha que ele é racional. Porque ele pega um conceito de demarcação de território, que tem livros e livros afirmando isso. Existem leis, costumes, cultura. Tudo faz sentido. É artificial, mas tudo faz sentido. É a mesma coisa lá, aromatizante artificial. Quando você vai experimentar alguma coisa que tem aromatizante, para o seu cérebro faz sentido que aquilo é morango. É mais ou menos uma Matrix, né? Como é que você sabe na Matrix que o gosto de frango é gosto de frango? Mais ou menos um diálogo desse. Mas faz sentido. Tudo nessa sociedade faz sentido. Então a mesma coisa. A base da propagação da globalização dos novos sistemas de tecnologia, principalmente da internet, é que ele quer levar a democratização da informação a todas as áreas do planeta. Ele leva, de fato, ele leva. Mas ele leva também a vigilância, a invasão de privacidade, né? A impossibilidade de resistência, uma vez que ele restringe, né, certos conteúdos na TV aberta, restringe conteúdos, discussão de certos conteúdos. Então você pode criticar a democracia, mas você não pode falar que a democracia não existe, que é uma fantasia. Isso é importante para a dialética, porque uma vez que você conteste isso, quem entendia isso como algo natural passa a ver com desconfiança. Ou será que democracia é democracia de fato? Isso é crítica. Não estamos dizendo que nós vamos destruir a sociedade, que nós vamos acabar com a democracia. Não, ela é necessária. Mas não tente me convencer que a democracia é exatamente da maneira como você está descrevendo. Então aí vem outros, não, mas nós temos um longo caminho a avançar. Não, nós não temos, nós pegamos o caminho errado, pegamos o caminho da hipocrisia. Pegamos o caminho da hipocrisia. Nós precisamos parar e rever o que é exatamente democracia. E vamos voltar às origens. Não precisa mudar nada. No Brasil não precisa mudar nada de lei, não precisa mudar nada de nada. É só cumprir o que está no papel. Só. Mas aí tem que fazer uma reforma da forma. O conteúdo está ótimo, mas a forma está alterando o conteúdo. É aquela discussão que nós tivemos na temática anterior. Certo? Então isso que é importante saber. As contradições elas existem, elas são inerentes ao processo, mas elas precisam ser bem pautadas porque elas não caiam na continuidade. Na continuidade, como é que eu posso dizer aqui? Que essa contradição não se resolva, porque a dialética é para resolver a contradição. Tá aqui, ó. Diálogo cujo foco é a contraposição e a contradição de ideias que levam a outras ideias que tem sido o tema central da filosofia ocidental. Então não tem outras ideias. A democracia está convivendo com a nobreza. E nós não chegamos no terceiro ponto. Porque nós dissemos que a nobreza não existe e que a democracia é um fato. E não é. A nobreza existe e a democracia não é um fato. Né? Ainda é muito para se fazer. Aí tá lá.
Aos poucos passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão. Então nós precisamos distinguir claramente o que é democracia. Democracia, nós podemos de fato estabelecer um sistema democrático quando todos forem iguais perante a lei. Mas nós já estabelecemos a lei. Olha, órgão legislativo, órgão judiciário, órgão executivo. E essas diferenciações continuam existindo. Então é fórum privilegiado, é tribunal especial. Então não tem democracia. Então não tem democracia. Enquanto não acabar com esse tipo de coisa, nós não vamos aceitar o fato de ter uma democracia. Mas se nós aceitamos, a contradição persiste. E aí nós vivemos uma sociedade totalmente confusa, né? E essa dialética, o Milton Santos fala, que ela é levada para todos os setores da sociedade. Todos. Então imagina. Então nós já tivemos uma discussão desse tipo. Uma vez se fez uma pesquisa perguntando se as moças que usavam shortinho, vamos ver se eu consigo achar essa pesquisa aqui, se elas... Então tá aqui a pesquisa, a culpa é delas, é o que pensam os brasileiros sobre a violência contra a mulher. Uma pesquisa realizada pelo IPEA quis saber as opiniões do brasileiro quanto à violência contra a mulher. Os resultados preocupam. A maioria dos brasileiros acredita que o estupro é culpa da mulher, que mostra o corpo e não se comporta como deveria. Então aí está a dialética de novo. Então de um lado, a mulher conseguiu muitos direitos, inclusive o direito de mostrar a parte do corpo que ela mais acha correto. Isso aí é a opinião pessoal de cada um, certo? Ótimo. Se a mulher quer andar de shortinho, ela merece ser respeitada. Pode andar com shortinho com 80% do traseiro de fora. Ela merece ser respeitada. Ótimo. Consolidou? Beleza. Ela tem esse direito. Só que ela, ao tentar afirmar esse direito numa sociedade que a democracia é uma fantasia, que o índice de assaltos é altíssimo, o índice de estupro nem se fala, que a Lei Maria da Penha não consegue diminuir os casos de violência da mulher contra o homem, é uma ilusão. Aí é que está a contradição. A pesquisa foi realizada de maneira correta, depois mudaram a pesquisa, falaram que a IPEA fez a pesquisa errada, mas não fez. Essa pesquisa retrata a contradição que ocorre na sociedade quando se tenta casar duas coisas incompatíveis. Então, de uma, sim, é o direito da mulher, ela tem esse direito, isso foi conquistado, está na lei, não importa que ela ande nua. Você não pode assediar uma pessoa, é invasão de privacidade. Mas, ao mesmo tempo, ela vive numa sociedade em que a falta de limites entre um e outro é brutal. Entre direitos e deveres é brutal. Né? Uma sociedade onde você atropela 4, 5 pessoas, se apresenta 2 dias depois e você sai livre. Uma sociedade onde você pode matar uma pessoa, se apresentar 48 horas depois com seu advogado e sair pela porta da frente e responder em liberdade. Você mutila uma pessoa num acidente de trânsito e você vai dar cesta básica. Então essa é a sociedade que nós vivemos. Então você não pode pegar um conceito fechadinho, bonitinho e tentar encaixar ele dentro de um contexto totalmente desfigurado para aquele conceito. Então essa é a contradição, a dialética é essa. Esses dois conceitos deveriam se contrapor até se equilibrar, mas não é isso que ocorre, porque um é só discurso, é só discurso. Então quando você tenta implementar aquele direito nessa sociedade, o direito da mulher andar com shortinho numa sociedade extremamente machista, violenta, que teve que implementar uma lei do feminicídio para poder diminuir ou conter esse tipo de agressão, é loucura. Por isso que o Milton Santos diz lá, aqui tá, né? A culpa do estupro não é da mulher, mas a confusão é da pesquisa do IPEA. Então não foi da pesquisa não. Realmente é uma confusão na cabeça do brasileiro. Que, racionalmente falando, porque o que se mostra em novelas é isso. Toda mulher que usa shortinho, isso que se mostra nas novelas e faz sentido dentro do contexto de racionalidade que é implementado na população. Ela está se exibindo e ela se exibe porque quer ser desejada. E se ela quer ser desejada, ela quer ser possuída. Uma coisa puxa a outra.
Estou dizendo que isso é correto, mas a racionalidade leva as pessoas a pensarem assim. Então é aquela contradição. Eu quero muita liberdade dentro de um contexto que não tem liberdade. Você deduziu errado. Por isso que a ideia de compreender a sociedade. Hoje é legal, eu tenho meu direito, mas eu não tenho condições de exercitar esse direito dentro de uma sociedade assim. Vou recuar até que a sociedade reveja isso. Né? Enquanto não se revê a ideia da violência contra a mulher, não tem como a mulher exercer direito de sair de shortinho na rua. Isso é contradição. Né? É a mesma mulher que quer a liberdade, quer andar de balada e quer ter um casamento sólido, quer ser amada. Eu quero ser amada, mas quero andar com 5, 6 homens a hora que eu quiser. Tudo bem, ela tem esse direito. Se a opinião dela de vida amorosa é essa, ela tem esse direito. Só que o direito não se consolida automaticamente. Como é que ela vai conseguir conviver com isso, com essas duas coisas ao mesmo tempo? Pode, tem gente que dá certo, mas é muito difícil. Essa que é o ponto. Então nós vamos voltar aí na próxima aula para continuar esse debate, ok? Lembrando aí, não deixe de colocar o seu like ou dislike, se gostou ou não gostou, a sua opinião no canal aí, que é muito importante para que a gente saiba se o conteúdo está sendo absorvido de maneira clara ou se está tendo confusão. Lembrando que é um conteúdo denso, para um público totalmente diferente um do outro, bem eclético, um está bem avançado, o outro está bem simples, a gente vai chegando no meio termo aí, ok? Até a próxima aula.